Olá, tudo bem? Me chamo Rafael Tavares, sou engenheiro especialista em GD&T pela Geospec e hoje eu vim falar sobre um tema muito importante, mas que poucas pessoas dão devida atenção. Por que esse tal de GD&T é tão importante e, além, necessário para os nossos projetos? Muitos dizem que nós temos que utilizar apenas porque nossos clientes pedem, mas isso não é o suficiente. Nós sabemos que o GD&T traz economia para o nosso projeto sem deixar de lado a qualidade do nosso produto. Mas então, como isso acontece? Em poucos minutinhos eu vou mostrar para você a diferença entre ganhos de um projeto com GD&T e um projeto sem. Então, comparando um desenho com GD&T e um desenho sem, nós podemos perceber algumas diferenças que são importantes. A primeira que vamos considerar são sobre nossos datums ou nossos referenciais. Além de darmos nomes para eles, nós podemos dar uma sequência. Mas por que essa sequência de referenciais é tão importante? Para entendermos isso, vamos ver essa peça real, imperfeita. Nós aumentamos as imperfeições para que ficasse um pouco mais didático. Imaginamos então que queremos fazer o famoso alinhamento 3-2-1, utilizando essas três faces de referência, A, B e C. Porém, se nós não especificarmos uma sequência para eles, podemos interpretar de diferentes formas, como por exemplo, encostando no nosso dispositivo, primeiro a face A com 3 pontos, depois a face B com 2 pontos, depois a face C com 1 ponto. Ou no exemplo de baixo, como podemos pousar a peça no plano A, utilizando 3 pontos, depois encostando C com 2 pontos e depois a face B com 1 ponto. Qual seria então o problema disso? Como podemos ver, a posição dos 4 furos sairia diferente nos dois métodos. Então, há uma variação na posição só de mudarmos a sequência das faces que nós escolhemos para travar esses graus de liberdade. Mas alguém pode dizer, isso apenas acontece porque essa peça está muito imperfeita. Mas não é bem assim. Aqui nós temos um exemplo retirado da própria norma ASME, em que queremos controlar de novo a posição dos 4 furos, porém em relação a dois referenciais. O primeiro, o A, é um eixo e o segundo, B, é um plano. Se nós não especificarmos novamente uma sequência, a variação entre esses referenciais, ou seja, esse erro de perpendicularidade entre os dois referenciais, pode afetar de diferentes formas como a nossa inspeção vai ser feita, ou como a nossa peça vai ser travada no dispositivo. Então, logo de cara, nós podemos dizer o quê? Que diferentes sequências de referenciais trazem diferentes resultados. E logo, o GD&T possibilita evitar esse tipo de variações por especificar uma sequência correta de referenciais. Então agora nós vamos ver um segundo ganho que o GD&T pode nos proporcionar, que é a zona de tolerância cilíndrica. Então, como nós sabemos, no nosso dimensionamento clássico cartesiano, nosso elemento pode variar dentro de uma zona de tolerância de base quadrada. Isso porque nós estipulamos uma tolerância permitida tanto na direção vertical quanto na direção horizontal, mais e menos, como nós podemos ver de 1/10. Mas qual é o problema de interpretarmos dessa forma? O problema é que nós acabamos permitindo um erro maior de posição em apenas duas direções. Como podemos ver nos pontos em verde, um erro maior nas diagonais dessa nossa zona de tolerância. Mas, será que é interessante nós aceitarmos uma variação maior em uma direção e menor em outra? Não faz muito sentido. Então, o problema dessa interpretação é que acabamos rejeitando elementos que possuem um erro menor ou igual em outras direções, como estamos vendo no lado esquerdo os pontos em vermelho. Logo, percebeu-se que o correto é aceitar esse erro máximo não apenas nas diagonais, mas em todas as direções. E se extrapolarmos esse erro máximo para todas as direções, chegamos na nossa zona de tolerância cilíndrica, como podemos ver do lado direito. Quais são os ganhos disso? Como podemos ver, a zona de tolerância fica 57% maior. Ou seja, nós temos muito mais possibilidade de peças que podem atender aos nossos requisitos e que antes nós não aceitaríamos. Mas alguém poderia perguntar, então nós estamos aceitando peças ruins? Não, pelo contrário, nós estamos deixando de rejeitar peças boas. Então essa zona de tolerância cilíndrica é um dos ganhos que só o GD&T pode nos proporcionar. Vamos ver agora então um terceiro ganho que só o GD&T pode nos proporcionar, e é o famoso modificador de máximo material.
Como nós podemos ver no gráfico da esquerda, quando nós não colocamos esse modificador, nós aceitamos na nossa inspeção todos os elementos que estão num determinado tamanho, ou seja, nesse caso, entre 10 e 9,91, e todos que possuem um erro máximo de posição específico, nesse caso, 1/10. Mas digamos que o meu objetivo seja apenas aceitar na minha inspeção todos os elementos que vão se encaixar, independente da sua precisão ou da sua exatidão ou erro máximo de posição. Então, como eu poderia manobrar ou manipular minhas tolerâncias nesse sentido? Seria justamente utilizando meu modificador de máximo material. Com ele, eu vou utilizar toda a variação de tamanho e a variação de posição da melhor forma possível para aceitar todas as peças que se encaixam. Como que isso acontece? Como podemos ver no gráfico da direita, nossa tolerância de posição, que antes era constante, agora é crescente. Mas por que isso acontece? Com esse símbolo, quando eu coloco esse modificador, é como se eu estivesse dizendo: tá vendo esse meu eixo, esse elemento que não vai ser crítico para o funcionamento? Se ele estiver no meu máximo material, ou seja, o maior eixo possível, a sua tolerância de posição é essa que eu coloquei, de 0 a 1. Mas se ele não sair no seu tamanho máximo, ou seja, todo esse espaço que ele não utilizar variando sua massa, ele vai poder utilizar para variar a sua posição um pouco mais do que eu projetei. Ou seja, eu vou aprovar os elementos que vão se encaixar, mesmo tendo uma variação de posição um pouco maior do que eu projetei. Claro, desde que o tamanho desse elemento compense essa variação. Logo, se eu não utilizo esse modificador, eu estou prezando pela exatidão, ou seja, eu quero todos os elementos que possuem um determinado erro máximo de posição. Se eu utilizo o modificador de máximo material, eu quero priorizar a montagem, ou seja, todos os elementos que vão se encaixar, ou seja, que respeitam um determinado contorno máximo. Mas será que essas são todas as possibilidades desse modificador? Não. Como nós podemos ver, nós temos esse modificador, podemos utilizá-lo tanto do lado das tolerâncias como do lado dos nossos referenciais ou datums, para termos diferentes ganhos. Podemos utilizar o nosso símbolo de mínimo material, também tanto na posição quanto nos referenciais, para garantir uma parede mínima. Ou seja, com o GDIT nós podemos utilizar nossas tolerâncias da forma mais eficiente possível, sempre em função dos nossos objetivos do nosso projeto. Viram? São alguns ganhos que nós mostramos só de poder aplicar o básico do GDIT. E se encerram por aí nossas possibilidades? Não, nós temos outras funcionalidades, outros símbolos, conceitos que nos ajudam a ter outros ganhos ainda maiores. Mas então, qual é a dificuldade de nós implementarmos o GDIT? Ele é difícil? Não necessariamente. Durante o nosso treinamento nós mostramos que não vamos trazer nada difícil, nenhuma integral tripla, nenhum conceito complexo. Apenas com conceitos que você já conhece e aplicá-los da forma correta. O único problema e gasto, por assim dizer, em implementar o GDIT é apenas qualificar a mão de obra da sua empresa. As pessoas envolvidas têm que conhecer essa linguagem, têm que entender a gramática, as regras dessa linguagem para poder aplicar da melhor forma possível. Então, sintam-se à vontade para entrar em contato com a Geospec. Nosso objetivo é não apenas ensinar o GDIT, mas torná-lo mais acessível, da forma mais didática e simples possível. Então, sintam-se à vontade para entrar em contato para que possamos ajudar com suas dúvidas e suas necessidades. Até logo!